Bom dia, bem-vindos ao OCCast, o podcast direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e hoje vou mediar uma conversa muito importante sobre multidisciplinaridade no tratamento do câncer de mama. E eu estou aqui, tenho o prazer de receber a doutora Gabriela Arruda, mastologista da Oncoclínicas Bahia. Bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutor Arthur Rosa, radio-oncologista da Oncoclínicas Bahia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia. E o doutor Pedro Lidke, oncologista clínico da Oncoclínicas Porto Alegre. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, vou já lançar uma pergunta aqui para vocês. Qual a importância das discussões de casos em reuniões multidisciplinares nas tomadas de condutas médicas? Começo? Primeiro as damas. Ok. Bem, eu acho que a importância é o cuidado com o paciente. Quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente tem a oportunidade de alguma forma, interferir nessa linha do tratamento dela. E é importante que a gente consiga fazer o nosso trabalho sem, de alguma forma, atrapalhar o trabalho de outros profissionais que são importantes para o tratamento dela. Então, o tumor board, as discussões de caso, elas nos possibilitam dividir com essas outras pessoas que são tão importantes no tratamento dessa paciente. Com isso, você consegue deixar a paciente no centro de todo o tratamento. Então, acho que o mais importante é isso, é você não tomar nenhuma conduta que prejudique o que o outro colega também vai poder oferecer para essa paciente. Com isso, ele consegue oferecer o melhor que tem e você também, e quem ganha é a paciente. Às vezes você está com um raciocínio de que é uma paciente que, por exemplo, inicialmente você vai para a cirurgia, se você precisa ou não fazer uma punção de axila, e isso vai interferir na tomada de decisão do Arthur em relação ao que ele precisa tratar, vai interferir na droga que Pedro pode ou não utilizar. Então, acho que é isso, não sei se vocês pensam semelhante. Eu acho que vale sempre a gente trazer uma perspectiva histórica do câncer de mama, né? Se a gente for lembrar aí quando que começou efetivamente o câncer de mama lá no final do século XIX, lá com Halsted, né, no Baltimore, fazendo as mastectomias, tinha um tumorzão de mama, e aí ele falou, vou extirpar esse câncer e vamos ver o que vai acontecer. E aquela paciente que morria não morreu. Ele falou, resolvi o problema, né? Faziam aquelas cirurgias extensas, amputava até braço e tal, e foram vendo que o câncer tinha uma dimensão local, regional, sistêmica, que não era a mesma doença, né? E aí foi evoluindo, foi tirando cada vez menos volume, né? Preservando um pedacinho do músculo, depois o músculo inteiro, até que chegaram as cirurgias conservadoras, né? E a gente, com isso, foi entendendo que o câncer não é uma doença só, né? E que o câncer de mama também não é uma doença só. E hoje em dia está muito complicado você sozinho, né, fazer tudo. E você tem etapas, a gente está aqui com 3 elos da corrente, está faltando um patologista, está faltando um radiologista, e a ciência está correndo muito rápido, né? Então, o que a Gabriela falou, a gente tem que ter um entendimento muito bom da nossa especialidade, né, e das superposições que tem, né, para que a gente ofereça, obviamente, o melhor tratamento para o paciente dentro do conceito mais atual. E usando analogia, a gente pode pensar num time de futebol também, né? Então, assim, não adianta eu ter o melhor centroavante se meu zagueiro não estiver segurando bem, que o jogo não vai funcionar. E o tumor board, eu acho que é a preleção, a gente programar bem para poder enfrentar aí até se for enfrentar o Real Madrid, né, com um time ruim, você colocar todo mundo na zaga e ganhar o jogo, né? O que você acha, Pedro? Eu acho que a tua analogia do time, né, é excelente, né? A gente é acostumado na medicina a segmentar as áreas, né? E cada um é muito preocupado com a sua área, né? No meu caso, como oncologista clínico, quais são as medicações que eu preciso prescrever, que vão melhorar lá, né? As chances dessa paciente. Gabriela, que tipo de cirurgia, enfim. E tu, né? Quais são os campos, qual é a radioterapia, irradia, não irradia, pega axila. E a gente, às vezes, dentro da nossa área, a gente tem limitações para entender um pouco a área do colega, como a Gabriela falou, né? Mas a paciente é uma, né? É uma pessoa, é um indivíduo. Então, eu acho que a possibilidade da gente sentar, conversar, afinar a equipe, né? Em prol de quais são as
questões individuais daquela mulher, né? No caso de câncer de mama que nós todos tratamos aqui, né? Que pode não ser exatamente o que está no livro, né? Pode não ser exatamente o que é o guideline, né? Que nos dá um norte, mas não é a única estrada para a gente chegar, né? Não é só pela lateral esquerda que nós vamos fazer gol, né? Nós podemos, se tiver retranca ali, nós podemos tentar pela direita, jogar no meio, né? E aí adaptando, fazer um jogo adaptativo, né? E essa troca de figurinhas com os colegas, ideias e que às vezes tem perspectivas que não nos ocorreram, ajudam muito a paciente, né? No fim, que é isso, né? Que nós queremos trazer um melhor atendimento possível, de qualidade, dar as melhores chances, né? De curabilidade ou de controle de uma doença incurável, visando o indivíduo no centro, né? E a gente traz um outro elemento interessante dentro do conceito de multidisciplinaridade, trazendo até o tumor board, também puxando perspectiva histórica, né? Então, quando a gente fez a residência, vou falar quanto tempo eu fiz atrás, né? Mas assim, muito das informações aconteciam através de prontuário, né? Lembra das letras dos seus colegas, né? Hoje a gente está tudo no computador, a gente perdia muita informação, né? E hoje, com o conceito de você interagir, principalmente dentro dos tumor boards, além da informação ela acontecer de uma forma muito mais fluida, você consegue compartilhar experiências, né? Então, assim, o tumor board que a gente tem no Clínicas, o nacional, né, que é feito via internet, é extremamente produtivo, porque assim, você, além de estar vendo o contexto regional, você está vendo o contexto nacional, e muitas vezes coisas que você não tinha pensado, né, para uma determinada abordagem de um paciente, o teu colega traz não só como uma ideia de tratamento, mas talvez como experiência já vivida, né? Então você consegue estender demais o alcance, né, da individualidade do paciente, né? Assim, eu honestamente acho que eu não sei como é que eu conseguiria conviver hoje com determinados pacientes se não fosse a interação, justamente, se não fosse a interação com os colegas, né? Tem um colega meu cirurgião que comenta que tem uma famosa manobra de Danger, né? Que não existe virtualmente. Você está no campo cirúrgico, tem um determinado procedimento fácil de fazer. Tô vendo. E que você está lá olhando o procedimento e fala, poxa, eu posso fazer isso, mas isso vai gerar um sangramento, não vai? Às vezes você tem um colega do lado, não vai, faz aí, tá tranquilo. E aí você, né, se envolve de uma segurança que é muito mais pelo que o colega que está do lado, que talvez tenha... Então, isso acaba acontecendo também. Vamos seguir esse caminho? Puxa, eu estou bem seguro em seguir esse caminho. Você compartilha, né, com a experiência dos colegas, dentro da ótica da sua especialidade e da superposição que você tem com a dos colegas. Você tem manobra de Danger lá na mastologia? Às vezes são necessárias. Eu acho que, trazendo esse ponto ainda da multidisciplinaridade, a gente tem que também fazer a referência das nossas equipes, né? Pra gente tratar bem desse paciente, para a gente conseguir chegar no tratamento ideal para essa paciente, a gente também tem a equipe da psicologia, a nutrição, elas são extremamente importantes para esse paciente oncológico, né? O paciente oncológico é um paciente que demanda realmente um envolvimento a gente tem uns concierges que são assim super importantes para que a gente consiga fazer a linha de cuidado de forma adequada e que esse paciente consiga ter uma boa experiência no tratamento como um todo. Então, o Tumor Board, o Dr. Max, a doutora Aline, eles têm tentado colocar também as outras lideranças, né, os outros profissionais. Em alguns estados isso já está acontecendo de forma mais frequente, em outros ainda não, só médicos participando. Mas essa interação ela é importante também com as outras disciplinas e eu acho que é interessante a gente pontuar isso. Isso, para a paciente, ela tem um valor incrível. Eu estava vindo voando aqui para São Paulo e eu recebi uma mensagem da psicóloga. Olha, eu tenho uma paciente e tal, e a gente, enfim, foi discutir o caso dessa paciente que está com... a gente fez um diagnóstico de recidiva agora, e ela me colocando, ela estava preocupada que a paciente estava de alta e que a gente precisou readmitir. Então, isso, para a paciente, é muito importante. Até na aderência ao tratamento, né? Com certeza. A paciente com câncer de mama é uma paciente naturalmente muito fragilizada. E esse suporte, eu trago também um outro especialista, uma outra dimensão, que é a fisioterapia, né? Então,
a cirurgia de mama, principalmente quando incorpora essas novas reconstruções, a oncoplastia, e a gente precisa, para tratar o câncer de mama com radioterapia, que ela esteja com o braço elevado, né? E cirurgia de mama plástica, você tem que ficar com o braço para baixo. Então o paciente chega lá depois de 4, 6 semanas sem conseguir abduzir o braço. E aí vem as fisioterapeutas que trabalham com a gente têm um quê de psicóloga impressionante, porque fica uma hora conversando com a paciente lá, às vezes o resultado da fisioterapia é até melhor do que uma sessão formal de psicologia. Quais seriam, na opinião de vocês, a equipe perfeita, multidisciplinar? Quais são as especialidades ali que devem integrar uma equipe multidisciplinar? Quer fazer desde o começo, né, do diagnóstico? Pois Começa é. aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar a 10. A gente, certamente precisa ter, né, um bom radiologista, né, experiente em mama e uma pessoa que seja capacitada para fazer biópsia, né, começa aí, né, e que saiba não só a questão técnica do diagnóstico e da retirada do material, mas também do cuidado com o material, que vai ser muito importante para o colega seguinte, que vai ser o patologista, né? O patologista, obviamente, né? Sem o patologista, nós três ficamos encalhados, né? A gente parece que estamos atolados na lama, e nós frequentemente gastamos muito tempo, né, nas nossas discussões revisando patologia. Quer dizer que a gente precisa revisar a lâmina. Me discute, não, mas olha, revisa Tem essa lâmina que não está batendo muito essa discussão. Isso, né? Então, quanto tempo a gente, né, investe nessas nossas discussões com a patologia, com a imunistoquímica, porque esses são passos importantes para a gente definir até o ordenamento, né, terapêutico, né? Quem que vai primeiro, vai o onco, vai o masto, o rádio vai entrar depois assim ou assado, né? É um tumor mais agressivo, menos agressivo. Então, depois, obviamente, né, temos a questão da cirurgia, né? Eu colocaria talvez um ente aí nesse processo que, a partir do diagnóstico, começa a ficar importante e está crescendo, que antes, assim, num ambiente um pouco mais público seria o serviço social, mas hoje tem a figura do concierge. Né? Ou da enfermeira navegadora, que talvez que faz tenha a ponte. Que ajudaria no fluxo desse paciente, porque assim, a gente precisa ganhar tempo, né? A gente precisa ganhar celeridade, tem muito desafio de cobertura de convênio, de lugar que possa fazer determinado exame que é importante do processo. Então, essa navegação para quebrar etapas, eu acho que é um profissional que a gente acaba não lembrando muito, enfermeiro, que seria ou a concierge ou a enfermeira navegadora, com a tendência da gente começar a incorporar, até para ter uma visão um pouco mais integral do processo, né, pensar na enfermeira navegadora, que começa, acho que depois do diagnóstico. Né? Isso, a partir do momento do diagnóstico, né, até para encaixar todos os exames, né, uma pessoa que chega com um diagnóstico de câncer, seja mama ou outro tipo, tem uma demanda, né, os médicos vão, cada um precisa de tais e tais e tais exames, né, o oncologista quer os estadiamentos, o cirurgião quer os pré-operatórios, né, e isso amplia, às vezes tem que consultar com um colega cardiologista para ser liberado, né? Sim. E eu acho que essa peça do navegador ou do concierge, ou, né, ou eventualmente do assistente social é central para ajudar a paciente a se encontrar nesse mundo, né? Estamos com 3 no time, vamos ver se a gente fecha 11 e o técnico. Com 3, vamos lá. Quem mais? Aí temos, né, Vou ajudar, vai lá. Nutricionista, a fisioterapeuta, o Arthur já colocou, a psicóloga que eu tinha citado anteriormente. Existe o papel da enfermeira navegadora e do concierge. Acho que os dois são importantes. A enfermeira mais na questão da assistência, o concierge com a questão das autorizações e necessidade de brevidade, marcação de exame. 6 já. Assim. 6 mais nós 3 aqui, 9. Vamos quase fechando o time. E como colocar o paciente, a paciente no centro também, né, das decisões que acontecem? Como também dar protagonismo para ela no tratamento dela? É uma coisa interessante pra caramba que eu acho que todos nós aqui ouvimos aí, quando a gente tem, principalmente a gente está tendo muito agora, opções diferentes, de estratégias diferentes de tratamento, né? Aquela famosa pergunta, doutor, e se fosse você, e se fosse seu pai, se fosse se fosse sua mãe, né? A resposta que me ensinaram a fazer assim, não é minha mãe, né? Para começar, é você aqui agora. Eu acho que vai muito... e aí que entra, acho que um pouco da arte da medicina, né? Porque a gente tem um espectro muito grande, né? De expectativas e principalmente de conhecimento mesmo, da vivência da paciente.
eu acho que vocês vivem mais isso do que eu, porque eu já estou um pouco mais no final da linha terapêutica, de você conseguir ler da paciente, né, até quanto que você pode contribuir da informação. E a participação dela, assim, o latino é um pouco diferente do americano, né? Você vai no americano lá, o cara fala, ó, você tem X% disso, o cara é muito frio. E a paciente da mama é uma paciente especial, né? Porque esse elemento, né, da ansiedade, da insegurança, ele entra na hora de você compartilhar a informação. Né? E principalmente com as pacientes mais velhas que vão com a filha, né? Não sabe, ela não sabe, não fala nada. Não falo, não. Assim, às vezes você tá sendo até injusto com a inteligência da pessoa. Tô lá no radioterapeuta, né? Com um problema na mama. Esse carocinho é câncer, gente. Vou fazer químio. Vou fazer quimioterapia, né? Não. Então, assim, é muito complicado isso daí, e acho que as pacientes, elas dão sinais de como querem participar. E hoje em dia, principalmente com drogas que têm perfis de toxicidade peculiares, a gente realmente tem que compartilhar, né? O que você acha disso aí? Essa situação, né, que é super comum, né? Todos nós já passamos por isso. E sabe que eu costumo ter até para ajudar a família a entender que o paciente é o centro, né? E que o nosso contrato de prestação de serviços, né, médicos ou multidisciplinares é com aquele indivíduo ou aquela indivídua que está doente, que teve um diagnóstico de câncer, né? Então, eu sempre me posiciono assim, é muito importante, né? Provavelmente seu pai ou sua mãe ou seu, né, familiar já sabe do que tem, mesmo que não tenha expressado, e às vezes as pessoas também, né? Tá te protegendo também, porque não quer que tu sofra e tal. E às vezes essa pessoa quer delegar. Aqui no Brasil é muito comum, né? Eu sempre tive durante muito tempo essa dificuldade, porque tu lê no textbook americano e diz, não, o paciente tem que saber, né? Tem que informar tudo para o paciente. Nem sempre o paciente quer saber, né? E aqui no Brasil é muito comum delegar para um familiar próximo, um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai, né? Mas às vezes a pessoa quer saber tomar suas próprias decisões, e ela tem direito de saber se a gente não pode, né, deixar de informá-la. Um pouquinho da arte, Pedro, e uma coisa que eu queria que talvez você comentasse também, assim, é o grau de confiança também, né? Porque assim, às vezes saber do diagnóstico e saber detalhes, né, por piores que eles sejam, porque assim, você vai passar, lembrar da psicologia daquelas fases, né, da negação, da revolta, da barganha, da aceitação. Sim. O paciente entender o que ele tem, né, é importante no processo, e se você engana, entre aspas, ele no primeiro, quando as coisas começam a evoluir ruim, o grau de confiança com você é pior. Então, às vezes, é melhor você fazer ele sofrer no começo, que ele está forte, né, do que eventualmente... Agora vem a arte, né, a sensibilidade que a gente, como médico, né, Gabi? O que você acha? É isso, eu acho que é sensibilidade mesmo, é você conseguir entender ali o que aquela paciente quer ou não quer saber. E você vai chegar no tanto de porcentagem que ela quer ou que ela não quer ouvir. Mas, de alguma forma, você precisa atingir a ela e não ao familiar, mesmo quando, de alguma forma, ela está passando delegando, né, essa função para outra pessoa. É a sensibilidade, é você encontrar esse time. E isso, dentro da nossa discussão multi, também é importante, porque, às vezes, um paciente vai ser mais resistente. Não adianta nada né, Pedro ou a Gabriela, olha, não sabe sobre o câncer, não fala a palavra câncer. Aí o Pedro, não fala a palavra câncer, mas ninguém avisa o Arthur. E aí o Arthur diz, a senhora está com seu câncer de mama e está resolvido. Bom, né, e isso acontece, né, se a gente não está afinado, se a gente não conversa, e como abordar e como desmistificar também para o paciente, né? Porque às vezes o desconhecido é pior do que o inimigo conhecido, né? Chega na radioterapia, às vezes, doutor, já fez cirurgia, já fez quimioterapia. É câncer mesmo, doutor, que eu tenho? E assim, o câncer de mama, lembrando que é um dos que mais acometem mulheres no mundo, né? Ele deixa sequelas nas mulheres, né? Tanto emocionais como, às vezes, algumas questões físicas também. Como, nesse processo, preparar elas? Deixar essa paciente pronta para o que pode vir também, às vezes uma depressão pós-tratamento. Qual a estratégia para preparar a paciente? Então, eu acho que a gente entra também um pouco da sensibilidade, né? E assim, a gente, por vezes, inclui aí mais um especialista psiquiatra, né? Porque às vezes a psicóloga não consegue segurar. Chega
Chegamos em 10. Eu acho que tem mais gente aí. Quase fechando o time. O Cardio falou, né? O Cardio falou. Ricardo. Então, assim, a gente de alguma forma, em alguns casos, precisa acionar especialista. Eu acho que a gente evoluiu demais nessa questão das sequelas cirúrgicas, né? A gente, com a incorporação da oncoplástica, a Gabriela é uma especialista em oncoplástica. Hoje a gente tem resultados estéticos, né, muito bons. E aí começa também a ter alguns conflitos, né? Porque, assim, chega uma paciente com mamas volumosas, pendulares, assimétricas, com um câncerzinho pequeno. Aí você vai tirar o câncer, né? Fazer uma cirurgia conservadora e você aproveita para fazer uma lanternagem lá, né? Faz uma simetrização, uma mastoplastia, faz uma cirurgia plástica. E essa paciente, às vezes, sai melhor do que ela estava, né? Anteriormente, né? Você quer comentar alguma coisa disso? Não, é você dar a possibilidade... apresentar para ela as possibilidades e junto com ela decidir. A gente não tem como a gente questionar a conduta para a paciente, o que é que você quer, mas tem como a gente dizer, olha, é possível fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Dessa forma aqui, olha, esse caminho vai ser assim. Esse caminho, quer dizer, provavelmente vai ser assim. Eu falo porque, por exemplo, a gente optar por uma cirurgia conservadora, a gente sabe que vai ter a radioterapia, optando por uma cirurgia mais ampla, mastectomia, a radioterapia está nesse contexto também, porque a gente tem dados importantes do uso da radioterapia, principalmente em relação ao recidiva locorregional, também dados de sobrevida já da radioterapia, mas assim, nesse contexto de mastectomia, pensando mais em recidiva locorregional. E a paciente, ela precisa optar o tratamento dela, participar desse tratamento. E em relação às sequelas em si, cada procedimento ele vai ser agregado de possíveis sequelas. A gente evoluiu bastante, eu acho que isso tem diminuído, mas é algo que tem que ser pontuado. A mesma coisa em relação às drogas, né? E as opções de tratamento. Eu acho que você precisa dividir isso muito, né, Pedro? Eu aprendi com um professor meu, um cirurgião de cabeça e pescoço, né, que quando a pessoa faz um diagnóstico de câncer, qualquer que seja, a primeira coisa é que a pessoa quer ficar boa. É isso aí. E ela quer fazer tudo para ficar boa. Mas passado o susto, ela quer ficar bem. Isso. Né? Ela quer reassumir sua qualidade de vida, voltar a sua vida ao mais próximo possível, se igual, nunca é igual, mas ao mais próximo possível do que era antes desse diagnóstico. Né? Então, eu acho que esse contexto da gente discutir, né, para a paciente que tipo de cirurgia, mais tipo de rádio vai diminuir, dar boas chances dela ficar curada, mas que não vai causar um linfedema horrível que vai, né, comprometê-la. Às vezes isso não é possível pela natureza da doença, mas mais frequentemente e a gente tem que né, tentar contextualizar, né, dentro do tratamento, né. Eu escolhi a medicação que são tratamentos muito longos para câncer de mama, anos, né? Depois de um diagnóstico, no início a pessoa está assustada, topa qualquer coisa. Depois ela não quer mais continuar se sentindo doente pelo remédio. Doutor Pedro, eu quero tratar, mas meu cabelo eu não quero que caia. Isso, ele pode ter essa demanda. Já tem solução. Sim. Mas tem uma coisa interessante que você falou de sequela, que são as mastectomias profiláticas, né? Que hoje ela começou a ter um entusiasmo muito grande quando a Angelina Jolie descobriu que ela tinha uma mutação e fez uma mastectomia bilateral. Então, muitas vezes a paciente, quando tem câncer de mama, eu quero que tire minhas mamas. Né? Não sei se é a expectativa de ter um Brad Pitt também, né? Mas é uma cirurgia extremamente mutilante, né? É uma cirurgia que traz sequelas. Então, é muito comum, né, Gabi? A paciente, eu quero tirar minha mama, né? E assim, como se fosse uma cirurgia simples de fazer, né? Você tem que colocar no papel tudo que, assim, existe de negativo nesse processo. Então, quando ela é bem indicada, tá tudo certo. Se a paciente tem uns 60% de risco de câncer de mama, 70%, perdeu mãe, perdeu, enfim, tia, tem uma história familiar extremamente rica, a gente sabe que a gente tem benefício, inclusive, de sobrevida nesse contexto. Mas numa paciente que chega com um CDIS, como a gente estava discutindo ontem na mesa, juntos, e quero tirar as duas mamas, olha, ela pode participar desse processo também, mas eu preciso levar para o tumor board, eu preciso discutir com os outros colegas, e ela precisa saber que ela vai ter tração de sensibilidade, né, que a gente perde em relação
a textura da mama, porque a gente tira o tecido glandular, afinal de contas não faz sentido também você definir com a paciente que é uma mastectomia profilática e você não tirar o tecido de forma adequada. Então, essas pontuações são importantes. E eu acho que aí, puxando de volta para a reunião multi, né? Às vezes a gente é pressionado pelos pacientes por demandas que são provindas de fantasias, de medos, né? De medos muito grandes. Deixa eu ver se a coisa na minha mama, nunca mais quero ter nada parecido. Tira tudo, arranca fora, doutor. Né? Mas aí nós nos sentimos como médicos e no nosso relacionamento pessoal com aquela paciente pressionados. Bom, talvez ela, né, sensibilizados. Daí tu vai, senta com um colega, né, fala com o Arthur, fala comigo, fala... Não olha só, sentido. Não faz isso, né? O Danger aí de novo. Né? Respira, diz pra ela que não, porque não pode, né? Que isso não vai ajudá-la a ficar boa e depois ela não vai ficar bem, né? Ela vai ter, né? Pode daqui a pouco faz fibrose no lado que operou, que não precisava operar. É importante da ciência. A gente tem construído ao longo dessas últimas décadas uma evidência muito forte, né? E assim, eu acho que o céu é o limite, cada dia chega um estudo novo, né? Com a ótica agora que está mudando muito mais. Se você for olhar os estudos da década de 80, 90, era muito de resolver, de não deixar o paciente morrer. Então hoje a gente está conseguindo ter um entendimento melhor de desfechos, seja controle local, seja sobrevida global, e o foco de boa parte dos estudos agora é qualidade de vida, né? Ferramentas específicas para poder tentar ver a extensão, porque vamos lá, o remédio X melhora em X% um determinado desfecho, uma sobrevida global. Mas ele vai me dar 30% mais de efeito colateral. Então, assim, como é que a gente faz esse trade-off? E aí começa, talvez, no momento onde a gente tiver mais maturidade para poder enfrentar, principalmente aqui, acho que no ambiente latino, né, onde as emoções são muito afloradas, da gente conseguir entender quanto que vale cada percentual e qual que é o preço que eu estou pagando. Né? Então, acho que é uma transição tudo importante custo, na ecologia né? moderna. Não é só custo financeiro. Dinheiro, custo de saúde, né? De saúde, de bem-estar. Lato senso, né? Bem amplo dentro de um contexto. Sim, e nós falamos sobre... montamos o time, né? Multidisciplinar. O técnico hoje é Oncoclínicas, né? Graças a Deus está gerindo muito bem esse Então, time. e de que forma as instituições também têm um papel, né, nesse processo, nessa equipe? Então, eu acho hoje que hoje a gente tem um desafio muito grande por conta da forma com que o modelo de saúde é estruturado no Brasil, né? Então, alguns desses jogadores aí não vão estar recebendo, né, o salário aí de jogador de futebol, tá? Eles estão recebendo salário de roupeiro, às vezes não recebendo salário. Então, tem atores dentro do processo, né, principalmente pensando em saúde suplementar, que não são vistos como custo, né, e não como parte do Então é um desafio grande, e eu acho que as instituições como a Oncoclínicas nesse contexto aí têm trabalhado para poder gerar um ecossistema que permita que a gente tenha acesso a todas essas ferramentas, né, e assim o desfecho final aí seja compensado talvez de um lado ou do outro, para que o paciente mais uma vez esteja no centro de tudo. Você concorda, Pedro? Eu acho que sim, eu acho que aqui dentro da Oncoclínicas a gente tem uma estrutura, né, que não olha só a terapêutica médica, né, mas olha todo esse time da multidisciplinaridade não médica, né, como a gente já comentou, os colegas psicólogo, nutri, né, e que são coisas que movem muito os pacientes, que são importantes, né, mas que às vezes realmente, né, tu tem que ter esse grupo estruturado, tem a empresa, né, aqui onde nós trabalhamos, tem essa visão, né, de que é importante, né, para o paciente ser bem amparada. É isso, nessa gestão, na gestão dos processos, a gente tem a gestão comercial toda, que é super importante, e a Oncoclínicas consegue ainda fazer os processos de mentoria, de formação acadêmica. Pensando no centro da paciente, a gente tem os programas de survivorship, que já, assim, está formatado. Então, ser mulher agora, né? São estruturas que facilitam os processos, né? Quando isso fica estruturado, é mais fácil que aconteça de uma forma fluida. Né? Para a paciente isso é importante e para a gente que está prestando assistência também.
Você acaba gastando a energia dentro da tua zona de ação, né? Entendendo que os outros jogadores estão fazendo a tua parte, né? E muitas vezes quando você não tem isso estruturado, você tem que começar a entrar em outras áreas onde você não tem uma competência tão grande, né? Porque não é a tua área, obviamente, e que você vai ter que gastar uma energia muito grande para poder entregar o melhor desfecho. Então, acho que a estruturação desse ecossistema para poder gerar o melhor resultado é fundamental, e as novas instituições aí que estão estruturando. E a gente, às vezes, como médico, a gente tem que se dar conta que a gente não consegue entregar tudo para o paciente, né? Por questões de tempo. Apesar dele esperar muitas vezes. Por questões de formação, né? Nós não temos formação em nutrição, não temos formação como oncologista em fisioterapia ou, né, exercício e tal. Então, tu tem que ter né, entender que tu tem essa limitação que... né, falamos antes aqui de começar a conversar sobre o Romário, né? O Romário era o cara que ficava dentro da pequena área, né? Fazia aquilo, fazia bem pra caramba. Ele fazia bem, né? Mas ele não voltava lá para ser o volante, né? O zagueiro, né? E dar carrinho, né? Então a gente tem que entender que tem que ter, cada um tem que ter dentro desse grupo, desse time. Tem que haver essa troca de bolas e passes e entender que cada um tem o seu papel ali que é importante, né? Seja, né, em qual posição que está. Você joga bola, Pedro? Não, né? Cara, eu sou um perna de pau do caramba. Eu era sempre escolhido para ser o zagueiro ou o goleiro, porque ninguém me queria ver na linha ali. Mas eu sou entusiasta, sou do meu Colorado, lá do coração. Estou sempre lá no estádio. Bom, conversa boa passa muito rápido, né? A gente já está nos últimos minutos de podcast, e eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais, também falassem sobre a importância de participar de um congresso deste tamanho, um congresso com tanto conteúdo como esse. Bem, foi muito bacana, muito obrigado aí aos colegas, a moderadora também, pela ajuda, né, na nossa formatação aqui do nosso bate-papo. Eu acho que é muito assim, gratificante, né, a gente estar dentro de um grupo que promove um evento com esse porte científico e com todo o suporte que a gente tem aqui hoje, né? Foi multidisciplinar e eu acho que esse encontro, essa troca, as trocas aqui, não só dentro das salas, não só as trocas científicas, elas fazem com que a gente consiga oferecer um melhor trabalho para os nossos pacientes e mais efetividade no cuidado com elas. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer o convite, né? Uma das coisas bem legais aqui do Congresso Oncoclínicas é que a gente sai do virtual, vem para o real, né? A gente passa a ter interações. Isso fortalece o time, né? Fortalece Sim. demais. O nível científico, ele está crescendo a cada ano, né? Eu acho que, principalmente em mama, né? Que é o que a gente milita com uma intensidade um pouco maior, a gente tem um time de qualidade top mundial, né? E isso se reflete aí nos resultados da gente. Eu queria agradecer demais o convite, né? Acho que é importante esse tipo de iniciativa porque a gente faz sair talvez do universo médico, né? Um entendimento e um conhecimento, e quanto mais gente sabendo do que a gente está fazendo, mais gente talvez venha para poder ter acesso e trocar informação e conseguir ajudar a gente a combater esse câncer. Estamos entrando daqui a pouco no Outubro Rosa, né? Então acho que iniciativas desse tipo aqui são muito, muito positivas. Importantes. Uma das coisas que eu trouxe do período pandêmico, né, em que a gente migrou assim massivamente para o mundo virtual, é que o encontro pessoal não pode ser substituído, né? Então eu acho que um evento como o congresso aqui permite com que a gente, apesar de que nós estamos em contato praticamente todas as semanas, né, no nosso horário do Tumor Board Nacional, sentar e tomar um cafezinho e, né, conversar, traz a possibilidade de interação e de troca de ideias e de conhecimento também, né, que às vezes fica muito limitado pelo formato virtual de uma reunião virtual, né? Então eu acho que a experiência do interpessoal aqui, da troca, né, do networking, né, a famosa palavra, assim, é essencial. Então, uma experiência muito bacana poder vir aqui. E poder vir aqui participar desse podcast aqui também é bem interessante. Assim, e vamos convidar o pessoal de mídia agora para o time também, né? Acho que é uma pessoa importante dentro desse elo multidisciplinar para fazer completa esse comunicação. Muito obrigada. E daqui a pouco, às 10 horas, a gente tem
o último episódio do OCCast dessa temporada de 3 dias. Às 10 horas, fiquem ligados, a gente volta já já.